Para surpresa de 0 pessoas, Donald Trump está deixando muito claro que ele não vê a Rússia como uma ameaça aos Estados Unidos e que a guerra na Ucrânia ficará por conta da Europa. Será que os europeus acordaram? Fica aqui que a gente vai conversar sobre isso. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Por aqui eu falo a respeito de história, meu foco são as duas ditaduras totalitárias do século XX, o nazismo e a União Soviética, e também eu falo sobre temas atuais. Então, se você se interessar, se inscreva nesse canal, veja aí as nossas playlists, deixa o seu like, deixa o seu comentário, essas coisas são muito importantes. Eu vou deixar a chave Pix, caso alguém queira aí fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muito, tá certo? Então, pessoal, eu vou falar uma frase da jornalista russa Anna Politkovskaya. Os europeus pensam que o regime do Putin é uma ameaça apenas para nós. O despertar será brutal. A Anna cobriu a guerra na Chechênia e denunciou abusos das tropas russas. Ela foi assassinada a mando do Kadyrov, que deu a morte dela de presente de aniversário para o Putin. Pois é. O que só algumas pessoas compreendem é que o governo russo não é uma ameaça só à Ucrânia, mas a toda a Europa. Os propagandistas russos, dia sim, dia também, ameaçam a Europa com uma bomba atômica e, se deixar, os russos invadirão a Polônia e os países bálticos também. Agora, pessoal, com a eleição do Trump, os governos europeus estão sendo responsabilizados pelos Estados Unidos pela continuidade do apoio à Ucrânia. Donald Trump nunca escondeu sua simpatia por Vladimir Putin, e inclusive há muitas acusações de que Trump lavou dinheiro para a máfia russa na década de 90 e que as empresas do Prigozhin, lembra dele? Então, ele tinha o Wagner Group e algumas empresas de bots, de internet, essas coisas. Parece que essas empresas, através de informações falsas, essas coisas, ajudou aí o Donald Trump lá em 2016. Nessas eleições, nessa eleição recente norte-americana, não houve nenhuma acusação, tá? A gente não sabe, né, pessoal, se isso aconteceu mesmo ou não, certo? Mas uma coisa é certa, o Trump nunca escondeu o seu apoio ao Putin. Ok? Muito bem. Ontem, os Estados Unidos e a Rússia concordaram em formar uma equipe para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Porém, para essa reunião, o governo ucraniano não foi convidado. Apesar de nada ter ficado estabelecido, o encontro marcou uma aproximação diplomática que ficou, distanciada aí desde a invasão russa à Ucrânia em 2022. Hoje, o Trump repetiu mentiras aí da propaganda russa, falando que a Ucrânia que foi quem iniciou a guerra. E a gente sabe, né, pessoal, a guerra foi iniciada pela Rússia, lógico. O general Keith Kellogg, enviado especial do governo Trump para a guerra na Ucrânia, chegou hoje a Kiev. Ele deu entrevistas e falou que ele está ouvindo e que eles entendem, eles americanos, entendem a necessidade de segurança da Ucrânia. Macron, acho que foi o ano passado, chegou a propor o envio de tropas para a Ucrânia para manter a paz. Na época, ninguém apoiou essa ideia. Recentemente, a Inglaterra também se mostrou disposta a enviar tropas para a Ucrânia, diante aí de um acordo de cessar-fogo, tá? O chanceler alemão, Olaf Scholz, considerou a discussão prematura e inadequada. Pessoal. Porém, pessoal, o Putin não quer nenhum exército de nenhum país que pertença à OTAN no território ucraniano. Então, Trump chegou a cogitar o envio do exército brasileiro, olha só, e chinês, talvez, para o território ucraniano. Mas eu acho que não tem a menor condição, pessoal? Enfim, não entendo, não tenho informações de como está o exército brasileiro, tá? Mas pelo que eu vejo assim, por cima, eu acho que não tem condições não. Só que o que acontece, pessoal? Isso demonstra o desejo do Trump em ceder nas negociações para o Putin. Muito bem, pessoal. Os europeus
consentiram no passado, né, com o massacre de tchetchenos, georgianos e de ucranianos em 2014, com a tomada da Crimeia, após protestos na Praça Maidan pelo fim lá do governo corrupto, pró-Rússia, do Viktor Yanukovych. A elite europeia, pessoal, tá acomodada, né? Tá vivendo lá na fantasia dela, do oqueísmo e não sei o que lá, aquele monte de jovens naquelas faculdades, enfim, aquelas faculdades de elite, mas que poucas pessoas aprendem, né, na prática, envolvidos com um monte de protestos que não tem nada a ver com a Europa, que inclusive prejudicam a Europa. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Então, enquanto isso, o Putin tem conexões com empresários alemães da antiga Alemanha Oriental. Há empresas alemãs com financiamento russo. Até 2022, os alemães eram completamente dependentes do gás russo. Boa parte da economia alemã, por conta disso, ficou nas mãos de Vladimir Putin. Hoje, nós não sabemos a extensão da influência russa na economia alemã. Então, vamos lá lembrar a frase, né, do Lenin. Quem domina a Alemanha, domina a Europa. Quem domina Berlim, domina a Alemanha, né? Então, enquanto lá a elite europeia está acomodada e não sei o que, vendo coisas que não tem nada a ver, a situação é essa aqui. Certo? A Rússia é um problema para os europeus, é uma ameaça. Muito bem, pessoal. A esquerda europeia, então, está presa lá na Guerra Fria, acreditando que a Rússia é boa versus os Estados Unidos do mal. A esquerda brasileira vê da mesma forma, tá? O Lula vê exatamente assim. Ele enxerga a Rússia de hoje como a União Soviética lá da Guerra Fria. E muita gente caiu, né, pessoal, na propaganda russa que pintou aí os ucranianos como nazistas. O mesmo que a propaganda da União Soviética fez contra Israel no passado, né? E nisso, pessoal, a Rússia aí, com tudo isso, né, com a inércia da Europa, com uma elite acomodada, os jovens dessa mesma elite vivendo sabe lá o que, a Rússia está ganhando espaço no debate público, o que, não preciso falar de novo, né, pessoal, é um perigo para a Ucrânia, principalmente, Polônia, países bálticos, para a Europa em geral, né? As tropas russas são muito maiores do que as tropas europeias e a capacidade de produção de armamentos na União Europeia não dá conta de uma guerra, sem a ajuda dos Estados Unidos. Trump tem chamado a Europa a se responsabilizar também pela sua defesa. Mesmo num ataque à Europa, os Estados Unidos possivelmente irão defender, né? Lógico. Mas e se por algum motivo o Trump consegue acabar com a OTAN? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Os europeus precisam avaliar isso e precisam se preparar, porque numa dessa eles não têm defesa contra a Rússia. Entendem isso? Muito bem, pessoal. E por mais que a gente possa discordar do Trump nessa questão aqui da Ucrânia e tudo mais, o Trump, ele está certo nesse sentido, né? Ele está responsabilizando a Europa pela sua própria segurança. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço novamente aí a sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.